Trata-se de a história de um casal que há algum tempo frequenta a casa espírita, mas que, apesar de receber os convites, né, para que possa vir estudar, para que possa vir se integrar à casa, eles sempre tinham a mesma desculpa que todos nós já tivemos, né? Não tenho tempo, trabalho o dia inteiro. Aí nós, evangelizadores, convidamos os seus filhos, trazem seus filhos para a evangelização. E os pais, né, no caso esse casal, sempre dizia também que os filhos estudam a semana inteira, né? Não tem tempo, estão sempre cansados. E esse casal recebeu orientação não só no plano material. Durante o sono físico, receberam algumas instruções, do qual vocês vão conhecer agora. Agora é com vocês, senhores narradores. Sr. Marcos e sua esposa, Dona Lúcia, são pai de filhos gêmeos. Há cerca de um ano, o casal frequenta o Centro Espírita Anália Franco, assistindo às palestras como simples simpatizantes da doutrina espírita. Foram convidados para assistir uma palestra especial que aconteceria no próximo domingo. No dia combinado, foram para o Centro Espírita e o tema da palestra era: Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos à Associação Espírita Anália Franco. Que o amor de Jesus continue a nos envolver nesta noite. O tema da palestra dessa noite é de suma importância, porque fala da evangelização. E nós, como pais, como tutores, como responsáveis por essas crianças, temos uma sublime missão, a qual nos foi confiada por Deus. Então nós, pais, educadores, responsáveis por essas crianças, somos responsáveis não somente pela educação intelectual, mas também pela educação moral dos nossos filhos e dos nossos tutelados. Então nós temos a missão de os encaminhar para Deus, para o conhecimento sobre Deus, sobre a espiritualidade, para que eles possam seguir no caminho do bem, do bom e do belo. Proporcionar o ensino nas escolas tradicionais de instrução, que vai preparar para o mercado de trabalho, para a convivência na sociedade, é de fundamental importância. Porém, nós não devemos nos esquecermos desses ensinos morais, que de fato é o que pesa na vida do espírito imortal que está nesse momento reencarnado e que está sob a nossa tutela. Então, é de fundamental importância nós darmos esse momento de formação moral, religiosa, espiritual para estas crianças, para esses jovens. Ensine o seu filho, o seu tutelado, começando pelo próprio exemplo. O exemplo sempre traz as melhores soluções, os melhores caminhos para as vidas de cada um. Então, encaminhe o seu filho para a evangelização no tempo religioso ao qual você pertence, independente se você seja espírita, se você seja católico, protestante, enfim. Tá? Então, é necessário essa evangelização. Sr. Marcos, que está na plateia, pergunta: mas eu devo levar lá na aula mesmo que não queira, mesmo quando é sua vontade? Sim, com toda certeza. Deve levar o seu filho mesmo que ele não queira ir. Da mesma forma que quando precisa de uma vacina, você o leva no posto de saúde. Mesmo sabendo que aquela agulhada irá doer naquele momento, você vai e leva o seu filho porque sabe que aquela vacina é importante. Da mesma forma que ele não quer ir para a escola porque está com preguiça, está com sono, enfim, você o leva porque você sabe que é o melhor para o futuro dele. Então, é de fundamental importância e a responsabilidade nossa
levarmos os nossos filhos para a evangelização, mesmo que eles não queiram fazer isso a princípio. Então, tomar essas decisões, fazer essas escolhas, é o papel de quem é responsável, de quem ama e de quem decide por hora o caminho, a trajetória deles. Senhores pais, o Pai, que é Criador, depositou nas nossas mãos, nas vossas mãos, um grande caminho, uma grande missão de educar esses pequenos que serão grandes seres humanos mais à frente. Então é necessário prepararmos os nossos filhos para ter o conhecimento sobre Jesus, sobre Deus, sobre o que é o bom, sobre fazer as decisões adequadas, as escolhas melhores. Ao negligenciarem essa missão, ao se eximirem dessa responsabilidade, vocês serão responsáveis pelas quedas que os filhos possam ter e sofrerão as dores terríveis da culpa quando verem seus filhos trilhando caminhos tortuosos, no momento que eles estiverem sofrendo. Então, este sofrimento também será responsabilidade dos pais. Porém, se mesmo, com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, o seu amor, você tentou levar o seu filho para o bom caminho, e mesmo assim, ele se desviou desse caminho, foi uma escolha dele. Como espírito imortal que ele tomou a decisão, tomou o livre-arbítrio. Então, fique tranquilo. Se nesse momento ele cair nas armadilhas do mal, então será somente ele mesmo responsável pela desdita, pelas misérias, pelas dores que ele colherá futuramente. Pois, embora conhecendo o caminho da verdade, preferiu escolher o caminho do mal. Então, fique tranquilo com a sua consciência, pois fez tudo o que estava ao teu alcance. E que a paz de Jesus esteja com todos nós e nos conduza sempre ao caminho do bem. Fiquem em paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Ao chegar em casa, o casal se pôs a refletir sobre tudo o que ouviu na palestra daquela manhã e ficaram com muitas dúvidas. Ao anoitecer, Senhor Marcos e sua esposa se recolhem para seus aposentos e adormecem. Dona Lúcia se assusta ao perceber a presença de alguém e pergunta: Quem é você? Sr. Marcos, todo desconfiado, murmura um tom de voz áspera. Como consegui entrar aqui? Tenho certeza que eu tranquei tudo. O amigo espiritual então explica ao casal: Calma, meus irmãos. Eu sou um amigo espiritual, protetor dessa família. Estou aqui para ajudar. Então, o Sr. Marcos, já mais calmo, pergunta: Como assim? Confesso que não sabia que nossa família tinha um espírito protetor. Acredite, meu irmão, toda a família tem. Dona Lúcia, ainda desconfiada, pergunta: O senhor ainda não nos disse como conseguiu entrar aqui na nossa casa. Eu entrei aqui com a permissão de Jesus. Sr. Marcos então pergunta: Então nos diga, bom amigo, o que veio fazer aqui? Bem, ouvi vossas preces e vim aqui para esclarecer algumas dúvidas que ficaram após vocês assistirem à palestra de hoje em relação à evangelização das crianças. Que bom saber que nossas preces foram ouvidas. o amigo espiritual então esclarece: Sim, todas as preces são ouvidas, caro Marcos. Mas para melhor esclarecer, vou mostrar para vocês. Dona Lúcia, toda curiosa, pergunta: Como assim? Vai nos mostrar? Calma, meus queridos. Venham comigo que mostrarei. Ao chegar no local almejado pelo amigo espiritual, Dona Lúcia não pôde se conter de tanta emoção. Ela então pergunta ao amigo espiritual: Que lugar é esse que emite tanta beleza, tanta luz e tanta harmonia? E o amigo espiritual diz: Essa é uma sala de evangelização infanto-juvenil do centro espírita onde vocês costumam ir. Meu Deus, jamais imaginei que seria assim tão belo. Sr. Marcos, com olhar curioso, pergunta: As salas de evangelização em outros centros religiosos também são assim? Todos os outros templos religiosos são assim, desde que trabalhem com Jesus.
O casal percebe que de vez em quando o brilho da luz fica muito mais intenso e todos suspiram profundamente, como se recebessem ondas de energia mais intensas e salutares. Sr. Marcos, movido pela curiosidade, pergunta: Por favor, explique para nós o que é isso que estamos vendo? Isso acontece, meus irmãos, todas as vezes que pronunciamos o magnânimo nome de Jesus. Dona Lúcia, não contendo a emoção, diz: Meu Deus, como é lindo! o casal visualiza a presença de alguns seres iluminados ao lado de cada criança. Sr. Marcos, então, todo curioso, pergunta: Quem são esses seres iluminados ao lado de cada criança? São espíritos de luz, responsáveis pela evangelização. Eles têm acesso a todas as informações das sucessivas encarnações de cada criança e usam essas informações para intuir o evangelizador no momento em que o mesmo estiver estudando e preparando as aulas para que o conteúdo por ele estudado seja bem direcionado, suprindo as necessidades de cada criança ou jovem. Sr. Marcos, então, pergunta: E o que acontece se o evangelizador não estudar conteúdo para preparar suas aulas? Então essa conexão fica comprometida e as aulas não serão bem aproveitadas do jeito que deveriam ser. E recairá sobre o evangelizador todo o resultado causado pela sua indisciplina. Dona Lúcia, toda curiosa, pergunta: O que mais esses espíritos de luz fazem? O mentor, então, explica: Então, minha irmã, eles chegam horas antes de iniciar a evangelização e harmonizam o ambiente, impedindo que ocorram empecilhos que possam vir a perturbar o aprendizado de nossas crianças. Dão pazes salutares em todos os encarnados e também nos desencarnados, que acompanham nossas crianças e jovens. Nossa, que maravilha! Sr. Marcos, muito preocupado, pergunta: E o que acontece com os desencarnados que acompanham as crianças? São encaminhados para os trabalhos mediúnicos da Casa Espírita. Existe também uma equipe espiritual da qual faço parte, que visita os lares dos evangelizandos. Harmonizamos o ambiente doméstico para que a família possa vivenciar suas experiências evolutivas junto aos seus, de maneiras passivas e harmônicas. Jesus, quantas informações importantes e como somos beneficiados com a evangelização. A evangelização tem muitos outros benefícios que vocês nem fazem ideia. Existe também a proteção que o Evangelho no lar proporciona ao recinto doméstico e que funciona como se fosse uma cerca elétrica de proteção, só que de proteção espiritual. Vocês se lembram da campanha que foi feita no Centro Espírita no mês passado sobre a importância do Evangelho no lar? Sim, lembramos, porém ainda não implantamos no nosso lar. Pois deveriam implantar o quanto antes. Vocês também sabiam que a evangelização funciona como se fosse uma vacina contra o vírus do mal que corrói a alma? Isso a gente não sabia. Tem mais uma coisa que preciso mostrar. O mentor então mostra uma projeção de imagem de idoplastia. Nessa projeção, o mentor mostra para o casal a materialização da imagem do jovem, beirando 25 anos de idade. Dona Lúcia então pergunta: Quem são esses jovens? São exemplos que quero que vocês dois observem, para que entendam a importância da evangelização de uma forma mais profunda. O mentor então esclarece: Nesse primeiro exemplo, esse jovem recebeu uma orientação religiosa e moral, desenvolveu o lado espiritual, tornando-se virtuoso, um verdadeiro homem de bem. Sr. Marcos, meio chocado, pergunta: Meu Deus, o que houve com esse outro jovem? Já nesse segundo exemplo, esse jovem não teve a mesma oportunidade do primeiro, pois não recebeu uma formação religiosa e moral. Portanto, não conseguiu desenvolver o seu lado espiritual. Perdeu-se nos vícios morais e nos prazeres materiais, e não conseguiu desenvolver suas virtudes. Dona Lúcia e seu esposo emocionados caem de joelhos ao chão. Sr. Marcos então faz uma humilde prece: Mestre Jesus, obrigado por esses esclarecimentos. Permita que ao despertarmos tenhamos bom ânimo para assim escolher bom futuro para nossos filhos. O convite de Jesus é para que os pais matriculem seus filhos nas aulas de evangelização, onde os mesmos serão preparados para que na vida futura saibam tomar atitudes mais assertivas e fazerem sábias escolhas.
No dia seguinte, o casal se encaminhou para a Associação Espírita Anália Franco e matricularam-se no estudo tomo 1 e ao mesmo tempo realizaram a matrícula dos filhos na evangelização. Ambos compreenderam a verdadeira importância da evangelização. E vocês, conseguiram compreender a importância da frequência das crianças e jovens nas aulas de evangelização? Vacine seus filhos contra